Aí vai já aparecer para vocês. Pronto, estão vendo? Então, né? O que está faltando, pessoal, é a gente falar sobre esse capítulo aí de transação, constituição de renda, jogo e aposta. Esses três pontos são pontos bem pequenos, dá para a gente acabar rapidinho. Eu vou colocar logo aqui. Deixa eu só achar lá, logo bem aqui. Deixa eu ver se desses assuntos aqui eu tenho o roteiro. Peraí. É transação. Ah, por incrível que possa parecer, não tá aqui. Tem alguns que eu realmente perdi. Mas eu vou anotando para vocês as informações que eu acho que são importantes. Eu vou colocando no chat, tá? Então a gente vai só finalizar esses três conteúdos e aí a gente finaliza, tá bom? Espera aí que eu vou parar de apresentar aqui o plano. E aí agora a gente segue para o chat. Isso. Que ainda não colocou o nome, pode colocar logo que eu já estou aqui levantando a chamada. Espera aí que eu estou fazendo a chamada, tá, pessoal? Só marcando aqui. Pronto. Vamos lá. Pessoal, esse capítulo de constituição de renda é um contrato, jogo e aposta é considerado como outro contrato também, tá? Então, o que seria essa constituição de renda? Eu sempre digo que são contratos onde uma pessoa, né, que é considerado o instituidor, entrega a outra pessoa, que chama rendeiro, ou seja, o instituidor entrega ao rendeiro um capital, ou seja, um determinado valor.
E esse valor pode ser em dinheiro, pode ser em bens móveis ou imóveis, e a obrigação é que haja um pagamento, tá? Ou a quem deu o dinheiro, ou a um terceiro que ele diga quem periodicamente, como se fosse uma prestação. Então, é como se fosse, eu poderia dizer para vocês entenderem mais rapidamente, é que eu entrego um valor a uma pessoa para que ela possa aplicar ou a multiplicar aquele dinheiro e me entregue juros, né? Seria como juros. E o modo constitutivo pode ser intervivos, ou seja, as duas pessoas estão vivas, ou pode ser por testamento, né? E aí, é claro, a gente pode falar em causa-mortes. Lembrando que pode ser gratuito, eu faço a instituição da constituição de renda e não quero nada, quero apenas que seja multiplicado, ou também pode ser oneroso, vai pagar para mim uma parte desse juro, que eu estou chamando de juro, né? Dessa valorização. Quais são as características? Normalmente, esse contrato, ele é vitalício, né? Então, o valor seria ali para a vida toda. Mas pode ser também aleatório, eu posso fazer com que ele aconteça numa determinada quantidade de tempo, tá? Outra coisa, ou pode ser um prazo certo, né? Pode ser uns meses, pode ser anos, tá? Esse contrato, ele está ali a partir do artigo 803, 804, até o 809 do Código Civil. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Essa constituição de renda, ela pode ultrapassar a vida, né? Ou seja, pode passar no tempo, a pessoa pode morrer. Quem pode morrer? O devedor, aquele que recebe, tá? Mas o credor, assim que acontecer alguma coisa, o valor tem que ser devolvido. Tá? Ele pode ser bilateral ou unilateral, oneroso ou gratuito. Bilateral, pessoal, é quando ambos vão ganhar, né? Unilateral, quando só uma das pessoas ganha. Professor, eu vou fazer um contrato para eu dar o meu dinheiro, para eu dar um bem para alguém ganhar e eu não ganhar nada? Sim, é como se fosse uma doação pura ou uma doação onerosa, né? Não tem a doação também, que é onerosa? Que a doação pura é aquela que a pessoa entrega e não recebe nada em troca. Mas não pode ter uma doação em que a pessoa recebe ela quer alguma coisa, que não necessariamente é alguma coisa que possa ser avaliada em dinheiro. Então, é basicamente a mesma situação. Ela também pode ser oneroso, também pode ser gratuito? Pode. É gratuito quando eu vou constituir a renda, eu vou dar para alguém, oferir lucro e não quero nada em troca. E vai ser oneroso quando eu vou receber uma parte desse lucro, tá? O contrato é solene, especialmente, pessoal, quando ele precisa de registro, né? Se eu vou dar para constituir a renda um imóvel, precisa ser através de um documento público. E esse documento público precisa ser elaborado num cartório. Se não for público, tá? Se não for alguma coisa que tenha obrigação de ter escritura pública, ele até pode ser feito por documento particular. Mas a lei exige que essa constituição de renda seja feita através de um documento público na maioria das vezes. Certo? Então, ele é um contrato bem pequenininho, não tem muita... Eu vou abrir aqui para ver se o Código Civil, para ver se eu esqueci de dizer para vocês alguma coisa que esteja dentro do código mesmo. Me dê aí só um minutinho para eu achar aqui. É o 800 e alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, acabei de achar uma coisa importante. Pessoal, é possível que a pessoa que deu, o instituidor, que dê esse bem, ele peça uma caução, tá? Uma garantia real. A garantia real pode ser o próprio bem,
certo? De que, especialmente quando ele é oneroso, de que o bem vai pagar por qualquer coisa que não seja devolvido, tá? No futuro. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, é isso. Logo em seguida, pessoal, vem jogo e aposta. A constituição de renda é 803 a 813. Vou colocar no chat aqui para vocês anotarem. Peraí, chegou mais gente aqui, só para eu atualizar a chamada. Foi que eu fiquei. O nome de quem foi? Aí. Pronto. Agora eu vou colocar no chat os artigos. Constituição de renda. Constituição de renda. São os artigos 803 a 813. Aí agora a gente vai para o jogo e aposta. E eu vou já dizer para vocês, é do 814. Só um minutinho para eu pegar aqui. 814 a 817. Pronto. Deixa eu ver o que tem aqui de jogo e aposta. Pessoal, vocês poderiam me dizer se vocês acham que tem diferença entre jogo e aposta, ou se é a mesma coisa? Todo jogo é aposta, toda aposta é jogo. Juridicamente falando, né? Me digam aí o que é que vocês acham. Vocês acham que é a mesma coisa ou não? Eu acho que são diferentes. Pronto. Agora, se eu perguntasse assim, explique qual a diferença. Olha, isso é uma boa pergunta de prova. Explique as diferenças, conceitue e explique. Eu acho que de jeito mais geral, a aposta eu acho que tem dinheiro envolvido. Acho que o jogo é mais lazer. Assim, de jeito juridicamente não sei dizer, mas até juridicamente acho que eu sei dizer que a aposta tem dinheiro envolvido. O jogo também pode ter. O jogo também. Porque o jogo, duas pessoas, elas acordam entre si em jogar. As duas pessoas vão jogar. E aí, quando jogam, quem ganha recebe o valor, o prêmio, né? Recebe um valor lá que foi estipulado. Então, vamos pensar aqui que deixa eu pensar aqui em alguém que joga tênis. Digam aí, um tenista. Meu nome Guga. daquele brasileiro. Hã? Guga. Guga. O Guga, pronto, todo mundo conhece o Guga. Eu vou jogar com o Guga. Aí, vamos pensar que a gente estipulou que quem ganhar vai, sei lá, ganhar R$ 100, porque eu não vou apostar mais, porque não vou jogar a prêmio com o Guga para perder mais do que R$ 100, né? Porque perder já está escrito aqui na minha testa. Então, nós vamos jogar uma partida, quem ganhar vai levar os R$ 100. Nós dois, eu vou participar do jogo, certo? Aposta não necessariamente eu participo daquilo que eu estou apostando. Pode ser um jogo, pode ser sei lá, uma corrida, né, de cavalo.
Não é uma aposta? Eu não vou lá. Vamos pensar na corrida de cavalo. Naqueles aras bonitos, que tem aqueles cavalos que vão correr. Aí eu faço uma aposta naquele cavalo X lá. Sei lá, vamos pensar aqui no número. Cavalo número 20. Eu vou jogar no 20, eu vou apostar no 20. Se o 20 ganhar, eu recebo uma determinada quantia. Eu joguei, eu estava exercitando alguma coisa para ganhar o prêmio, se o 20 ganhar? Não. Entenderam a diferença básica? É principalmente no jogo, eu vou jogar, e na aposta, eu aposto num terceiro que está participando. Entenderam isso? Digam aí se vocês entenderam. Oh, juridicamente, o jogo, eu posso ganhar um prêmio, mas eu vou jogar, certo? Eu e o Guga. Nós vamos para uma partida de tênis. Quem de nós dois ganhar vai levar os R$ 100. Eu fui jogar com ele, certo? Eu era atleta junto com ele. Na aposta, eu pago um valor e jogo numa aposta em terceiro. Por exemplo, os cavalos. Os cavalos lá na hípica. Eu vou lá, vai ter uma corrida de cavalo e eu vou jogar no cavalo. Eu vou apostar meu dinheiro que o cavalo 20 vai ganhar. Então, se esse cavalo 20 vai ganhar, eu vou ganhar o valor, né, o prêmio estipulado lá de acordo com as apostas. Lembrando, quando é aposta, pessoal, o percentual de quanto a pessoa vai ganhar na aposta, se ganhar a aposta, depende da quantidade de jogos que aconteceram, de apostas que foram feitas. Porque eu posso dizer que jogo e aposta, a nomenclatura, tudo depende de um jogo, porque é corrida de cavalo, a pessoa é corrida, não é um jogo. Mas a gente pode sim dizer que é um jogo, certo? Só que eu não participo do jogo. Quem participa é o cavalo e o cavaleiro, certo? Então, o jogo, eu estou incluída, eu vou jogar. E se eu ganhar, eu ganho o prêmio. Quando eu aposto num terceiro. Alguém está jogando, alguém vai correr a corrida e eu vou apostar naquela pessoa. Pessoal, cena, telecena, quina, esse negócio que a gente faz na loteria. É jogo ou é aposta? Se eu perguntasse para você. Mas é ela que joga, ela aposta nos números. Ela não vai lá, ela não vai virar a bolinha para cair dentro do negocinho e ser sorteada. Entendeu? Quando é o jogo, eu vou jogar. Ontem, Palmeiras e Flamengo. É um jogo. Quem ganhou o prêmio da Libertadores foi quem estava jogando, que foi os jogadores do Palmeiras, certo? Vamos pensar que eu fiz um bolão aqui na minha casa para saber quem, que isso não é juridicamente correto, hein, pessoal? Porque isso não, eu teria que registrar isso na caixa. Mas só para vocês darem um exemplo. Eu fiz um bolão aqui. Várias pessoas vieram e fizeram suas apostas. Quem vai ganhar é o Palmeiras, quem vai ganhar é o Flamengo. Quem estava no meu bolão, estava jogando ou estava apostando? Estava apostando. Vocês estão vendo como no mesmo exemplo tem as duas coisas. O jogo do Palmeiras, para os jogadores, era um jogo. E eles ganharam um prêmio. Para mim, para os meus vizinhos, para os meus amigos que estavam aqui, que eu fiz um bolão, era uma aposta. Nós apostamos em quem ganharia, porque nós não estávamos lá jogando. Certo? MMA. MMA. Salvo engano, tem aposta em MMA. Quem está lá no Pentágono lutando ganha. Se ganhar a luta, ganha o valor, ganha o cinturão. Tem um determinado valor lá da luta, certo? Nós que estamos na plateia podemos apostar em algum dos dois lutadores, certo?
Tá, mas ele não ganha o prêmio da luta, mas ele ganha. Diferente do outro que não vai ganhar esse valor. É jogo. O simples fato dele entrar, ele já tá jogando. Sabe por quê? Porque ele pode entrar, desistir da luta e o outro ganha o valor a mais. É jogo. Ele tem que ir. Ele vai lutar às expensas dele. Ele vai usar a energia dele. Eu que estou na plateia, eu vou apostar num dos dois, mas eu não vou lá para dentro não vou ficar dentro do octógono. Eu não vou jogar. Eu vou só apostar num deles dois. Entenderam qual é a diferença? Às vezes, pessoal, Otávio, meu filho, tu trouxe uma coisa bem importante. No MMA, eles ganham um valor só por estar lá, né? Mas eles também ganham um percentual de acordo com as apostas. Às vezes, eles ganham um percentual fixo, mas às vezes eles ganham baseado nos percentuais das apostas, especialmente as lutas mais importantes. Certo? Me digam aí se vocês entenderam. Pronto. Existem jogos e apostas, pessoal. Jogos, né? Lícitos e ilícitos. Esse que eu falei para vocês do bolão aqui, a gente pode considerar ilícito. Por quê? Porque eu teria que fazer registro, né? Pessoal, vocês sabiam que esses sorteios que são feitos em Instagram, que é sorteio de todos esses sorteios, eles deveriam estar registrados junto aos órgãos respectivos para não ter problema. Todo o resto é ilícito, é considerado ilícito porque não está dentro das regras. Ó, é, roleta, jogo do bicho, porque é proibido no Brasil o jogo de azar. Só os jogos lícitos, que são jogos Não é o nome desse negócio que a gente vai lá, que a gente paga a conta, como é o nome daquela loja? Menina, eu esqueci. Lotérica. Só aqueles jogos que fazem ali é que são considerados jogos lícitos. Tem alguns outros que já têm nomenclatura, que já têm registro, que também são. Diga, Otávio. Muito Instagram, até gente do YouTube que faz, começou a chamar de concurso de sorte. Só para não dizer que é aposta e tal, para não vincular isso. Mas o fato deles darem um nome bonitinho ou um outro nome não desvirtua a natureza efetiva do que é. Porque tem que pagar imposto, crianças. Isso é renda. As pessoas oferem renda. Ah, professora, mas tem rifa, tem concurso, tem sorteio, que é só para a gente ganhar. É só para a gente ganhar, mas o Maracap é registrado. Maracap tem, tu pode olhar lá que tem um registrozinho, tem um número de registro no órgão competente. Esses de Instagram, nenhum, a maioria não são. Alguns dos Instagrams maiores resolveram fazer registro por conta das repercussões. A Amanda acabou de perguntar aí, dizendo que é ilícito, mas não é crime. Minimamente de sonegação fiscal. Se eu tenho que pagar imposto em tudo que eu vou oferir como renda, se eu estou oferindo como renda e não estou pagando imposto, é ilícito. Entenderam? Me digam aí, pessoal, se vocês entenderam. Pronto. Deixa eu ver. Deixa eu ter mais alguma coisa aqui. Esse bem aqui no código. Tem mais alguma coisa que por acaso eu não disse. Peraí, pessoal. Vamos lá, pessoal, rapidinho. Deixa eu só ver aqui o que foi que tem alguma coisa que eu
Tem uma coisa que é interessante. As dívidas de jogo, elas podem ser cobradas? Elas são títulos executivos extrajudiciais? Se eu perguntasse isso para vocês, me digam o que vocês me responderiam. Eu fiz uma aposta, não paguei imediatamente, disse que ia pagar no fim. Alguém pode me executar? Digam o que é que vocês Professora, acham. executar em que sentido? Execução forçada. Eu não paguei. Eu tô já... Executar os carros. Não, eu pensei Nós logo vamos nisso, chegar né? aí. Porque, Muito bem. Tá certo, é isso porque a mesmo. dia... A eu minha até entendo a agiota, intenção, professora, Alan porque já tem pensou gente nos mesmo que agiota aí. perde paciência. Eu não julgo não, porque crianças, é porque, olha, a agiotagem é outra coisa, é empréstimo. Empréstimo ilícito, porque não existe essa categoria de agiota. Professora, mas os agiotas lá na minha cidade emprestam e cobram. Como que eles conseguem cobrar? Porque eu já quero dizer para vocês que o 814 diz que eu não sou obrigada a pagar a dívida de jogo, hein? Como é que a pessoa consegue cobrar a dívida de jogo, a dívida de agiotagem? O que é feito para se conseguir pagar isso, cobrar isso Com a situação, né, judicialmente? professora? professora, judicialmente eu não sei, mas aqui na minha cidade tem um Como? agiota que ele é famoso. Ele era ex-policial. E não sabe que ele é armado, então ninguém é doido de ficar devendo ele, porque já sabe, né, que se não pagar, conhecidíssimo em Rosário. É Lá criança. tem, na minha cidade tem uns colombianos que são famosos. Todo mundo já sabe que é tudo agiota. Pessoal, mas nós... Ai, vou até rir. Só vocês com a enxaqueca que eu tô sentindo para me fazer rir, viu? Só vocês mesmo. Criança, é pagamento, mas é pagamento, como é que eu vou dizer? Cobrança lícita, né, pessoal? Porque ilícito não dá. Isso aí não é forma de cobrança, tá bom? É pagamento lícito. Pagamento lícito é só se eu puder entrar com uma ação e o juiz vai me dar ganho de causa. Entenderam? É isso. Como é? Pensem na cabecinha de vocês. Aí, como é que vocês me respondem essa pergunta? Eu acho que eu vou deixar essa pergunta até para a prova. Porque essa pergunta é fácil, fácil. Repete aí, professora. Maria Clara está dizendo ali que quem acertar ganha 2 pontos. Repete aí, professora. Chegou no cliente de vocês um agiota. Ele tem uma dívida de agiotagem. Ou chegou alguém com uma dívida de jogo ou com uma dívida de aposta. E ele quer cobrar o valor. Como é que vocês vão instruir esse cliente para ter... O que ele tem que apresentar para vocês conseguirem cobrar sem problemas? Ação do empréstimo do dinheiro, que mostraria que a pessoa tem uma dívida com quem emprestou o dinheiro. Nesse comprovante teria que ter a data limite até a devolução do dinheiro, né? Aí entrar com uma ação pra... como é o nome, meu Deus? Na aula de processual civil, eu esqueci. Tava na ponta da língua. Marcelo, me lembra? Tu sabe. Monitória. Ação de execução. Como? A Ação Gleice de execução. respondeu. Uma ação monitória. Uma ação monitória. Mas esse é o caminho mais longo. Qual o caminho o caminho mais próximo foi o outro colega que disse aí, uma execução. Mas qual o documento que precisa para uma execução? Gostei, vocês foram no caminho. Precisa ter um título executivo assinado pelas partes e por 2 testemunhas, né? Não precisa de 2 testemunhas, meu amor, porque o título executivo pode ser um cheque, pode ser uma nota promissória. Professora, mas como é que a pessoa explica? Eu não preciso explicar por que eu tenho um cheque, por que eu tenho uma nota promissória. Eles têm uma característica chamada de abstração.
eu tenho cheque, eu vou e cobro. Eu não preciso explicar por que eu tenho cheque. Por que aquela pessoa me pagou o cheque? Qual é a origem daquela dívida? Se eu não tenho cheque, eu posso ter o que a Gleice falou, que é o quê? Um início de prova escrita. Foi um documento assinado para entrar com uma ação monitória. Só que a monitória eu passo por todo o processo de conhecimento, depois eu executo, eu vou para o processo de execução. O título executivo extrajudicial, que é a nota promissória, o cheque, eu já vou para a execução. Quer dizer, eu passo do processo de conhecimento para constituir a dívida. E aí o juiz já intima a pessoa para já efetuar o pagamento, né, professora? Exatamente. Então, é mais fácil. Quando vocês tiverem os clientes de vocês que forem agiotas ou que fizerem apostas ou jogos, recebam com título de crédito executável, um cheque ou uma nota promissória. Por isso Ou seja, que a todo agiota mundo cobra. ganhou 2 pontos. Todo mundo ganhou 2 pontos, tu jura? Ninguém respondeu certo. Professora, 2 pontos para eu vocês era acertei. Maria Clara, não era eu, não. Eu consegui, sim. Ai, ai. Entenderam, pessoal? São 2 caminhos. Se eu já tenho o título de crédito, eu vou para a execução. Se eu preciso constituir o título de crédito, eu vou para a ação monitória. Perfeito. E olha, que eu ainda fico mais feliz porque vocês estão só no 4º período, vocês ainda não viram todo o processo civil, e eu acho que vocês ainda não viram direito empresarial, né? Quando vocês verem, vocês vão chorar, gente. Porque, Gleice, tu já viu, né? Mas eles não viram ainda. Muito Eu bom. já vi. Mas vai todo mundo chorar, se prepare. Direito empresarial, é porque tem muita regrinha, tem que ler muito, tem que fixar muitas, as regras pequenas, é muita regrinha. Para um título de crédito tem tanta característica, tanta regra. Ó, se tem endosso em branco e em preto. Só para vocês entenderem, só de endosso eu posso dizer tanta coisa. É muita regrinha, muito. Eu não gosto de direito empresarial, porque é muita regra, muita. Eu já dei aula de direito empresarial, mas não é para coisa de Deus, não. Eu não gosto. Pronto, me digam se vocês têm alguma dúvida sobre essa parte, para a gente ir para o último. Não, mas eu acho que a prova de vocês já está até elaborada. Eu nunca pergunto coisa assim muito complicada, não, que eu não tenha dito para vocês. Bem, se tiver alguma coisa assim, vocês vão para o texto da lei, ou é alguma coisa que, né, com qualquer doutrina vocês conseguem responder. Vocês sabem que a prova é pela plataforma ainda, né, pessoal? Não se preocupem, não. Não, pessoal, a prova de vocês está muito tranquila. Muito tranquila mesmo. Eu acho que eu já elaborei. Peraí, deixa eu ver bem aqui, deixa eu olhar bem aqui pro... Eu olhando para o plano. Não, acho que não tem nada assim para eu perguntar para vocês, não. Eu não me lembro de ter colocado alguma coisa assim, não. Bora lá. Pessoal, transação. O que é a transação? Olha, eu vou dar spoiler. Tem uma questão de doação, uma de comodato e mútuo, que é o empréstimo. Tem uma de empreitada e uma de prestação de serviço e uma de transação. Eu não sei se eu ajudei muito, mas tem uma de cada assunto. Ai, não queria nem rir. Bora, pessoal. Transação. A transação nada mais é, pessoal, do que as negociações, né? Vocês ainda vão ver, pessoal, que essa transação, ela pode ser feita ainda dentro de procedimentos como a mediação, como a arbitragem, tá bom? Essa transação, ela é um negócio jurídico bilateral, né? Ou seja, de 2 partes. Transacionar, pessoal, nada mais é do que fazer um acordo, né? Do que resolver a demanda através de um acordo.
Essa transação, pessoal, ela normalmente, e eu gosto de dizer assim normalmente, porque pode ser que você faça uma transação, você não cumpra e ainda te reste algum ônus, tá? Mas normalmente ela encerra a demanda. Você faz a transação, você paga a transação, obviamente, e aí a demanda se encerra. O processo é extinto com julgamento de mérito, porque você fez um acordo e pagou, ok? Tá lá a partir do 840, pessoal, do Código Civil. Eu vou até colocar no chat. Peraí, deixa eu só fazer logo bem aqui uma coisa, porque eu gosto de colocar a aula aqui na plataforma e eu me esqueci de colocar, pessoal. Deixa eu só colocar aqui, que às vezes Alexander, ele olha. Na verdade, não é nem ele, é a direção que pede para olhar. Deixa eu só colocar aqui, porque se ele vier, ele vai achar já a aula aqui com vocês, aqui comigo. Pronto. É a partir do 840. Deixa eu colocar os temas. Transação, constituição de renda e jogo e aposta. Pessoal, na última informação da plataforma, eu vou colocar a matéria da prova de vocês, tá? Que é, quem tiver alguma dúvida, quando estiver se preparando, para vocês consultarem, tá bom? Peraí, rapidinho. Deixa eu só me lembrar, porque com a dor de cabeça que eu tô, pode ser que mais tarde eu esqueça. E aí se eu já tiver feito, fica menos complicado. Peraí, rapidinho. Esse negócio tá todo louco. Pronto, coloquei já. Então, pronto. Quando a gente pensa em transação, a gente sempre vai pensar em um ato jurídico bilateral, as duas partes vão transacionar. Para que numa transação o processo ou a demanda se encerre, é preciso que haja o cumprimento da obrigação. Eu transacionei me obrigando de pagar R$ 100 por aquela dívida. Eu transacionei me obrigando de entregar uma coisa, eu vou lá e entrego, certo? Aí, uma vez feito, extingue a dívida, tá? É a partir do 840. É preciso, para que haja uma transação, pessoal, é preciso que haja relações jurídicas controvertidas. Professor, e o que são essas relações jurídicas controvertidas? É a lide, né, pessoal? A lide, ela vai se caracterizar por o conflito, tá? O conflito que teve uma resistência, qualificado pela resistência, que virou lide, tá certo? É importante que vocês lembrem disso. Vai haver a transação quando, lá
no processo, o conflito virou lide, ou seja, o conflito foi qualificado pela resistência. Então, a gente precisa ter essa questão aí da relação jurídica controvertida para a gente fazer um acordo. Quais são os elementos constitutivos? Tá? Esses elementos constitutivos, o primeiro é a relação jurídica, o segundo, pessoal, para eu fazer uma transação, tem que ter uma relação jurídica controvertida e eu quero pagar a dívida, eu quero extinguir a dívida, eu quero acabar com aquela dívida, tá certo? Ou com aquela obrigação, que não necessariamente vai ser uma dívida, mas pode ser que não seja para pagar em dinheiro, pode ser que seja para entregar uma coisa, pode ser que seja para fazer alguma coisa. Aí vocês vão lembrar lá daquele capítulo das obrigações que vocês estudaram, obrigação de fazer, de não fazer, certo? Outro elemento constitutivo. Pessoal, para fazer uma transação, precisa ter acordo de vontades, consentimento. É preciso que as duas partes estejam prontas para negociar. É preciso que haja um consenso para extinguir a obrigação ou a dívida. Nesse momento da transação, se lembrem, é possível que hajam concessões recíprocas. Professor, o que é essa concessão recíproca? Pessoal, toda vez que a gente vai transacionar, que a gente vai fazer uma transação, a gente vai negociar. E, às vezes, o negócio é fazer uma redução de uns juros, diminuir a dívida um pouco, parcelar em mais vezes. Vamos pensar quando a gente, sei lá, deixa de pagar o cartão de crédito. Aí vai lá no banco e tenta negociar. É uma transação? É. Aí o banco diz, olha, se você pagar à vista, eu tiro os juros e as multas. Ele não está fazendo uma concessão? Pronto. Aí você diz, então tá bom, eu pago à vista. Ou então, o banco vê que você não consegue pagar inteiro. Ele faz uma outra concessão, paga parcelado. Ah, mas ele te exige uma entrada de 40%. Então, tu já está fazendo ali uma concessão também, certo? Então, concessões recíprocas. O primeiro elemento, é preciso que haja um direito controvertido, uma dívida, né? É preciso que haja acordo de vontades, né, pessoal? Essa dívida, para esse acordo de vontades, eu quero extinguir a dívida. Para eu extinguir essa dívida, às vezes é preciso que eu faça concessões recíprocas. Todo mundo vai fazer uma concessão, tá? A natureza jurídica é perto de um contrato. A doutrina diz que ele aproxima-se de um contrato, porque às vezes, pessoal, é até para solucionar o contrato. Eu fiz um contrato de CDC, eu fiz um contrato de compra e venda. Então, essa transação é para encerrar um contrato. Eu gosto sempre de dizer que é para encerrar uma lide. Porque, normalmente, se eu fui buscar judicialmente a resolução, é porque o conflito deixou de ser apenas conflito, resolvível amigavelmente, e passou a lide, que é qualificado pela resistência. Certo? Pessoal, eu posso fazer essa transação extrajudicial e judicial? Posso, né, pessoal? A transação pode ser extrajudicial, professora? Pode, minha gente. Sabe por quê? Ela pode ser judicial se eu já estou na demanda, mas às vezes eu nem quero entrar com a demanda. Pessoal, se eu marco uma mediação e lá eu faço uma proposta de negociação, a outra parte aceita, não é uma transação extrajudicial? Professora, mas foi feito no Sejusc, mas é considerado extrajudicial, porque não tem processo ainda. Na verdade, é considerado pré-processual. Vai ser homologado, mas é considerado pré-processual, certo? Tem alguns lugares que fazem os Sejuscs dia D da conciliação. Algumas instituições se organizam em algumas épocas do ano para propor essas conciliações. É possível? É. Tá? Por isso que é possível que seja feito judicial, já dentro do processo, ou seja feito para não iniciar o processo. Tá bom? Me digam aí se vocês têm dúvidas. Ok. Quais são as características? Primeira característica, a transação ela é indivisível.
Eu não posso dividir a transação. Se eu estou fazendo um acordo, se eu estou fazendo uma transação, tem que ser completa. Eu posso fazer uma concessão, eu posso, sei lá, reduzir a dívida, eu posso parcelar a dívida, isso é uma concessão, não é uma divisão, certo? A interpretação é restrita. Por que essa interpretação é restrita, pessoal? Para não dar margem à questão da interpretação extensiva ou ampliada. Então, eu tenho uma dívida, a negociação vai ser feita naquele patamar e é aquilo que tem que ser feito. Não tem aí uma extensão dessa interpretação. O negócio jurídico, ele é declaratório, né, pessoal? Eu declaro que eu aceito aquelas condições, que eu reconheço a dívida e faço uma transação. É preciso que haja ali uma declaração. Por isso é que é um negócio jurídico declaratório, tá? Então, as 3 características é indivisível, a gente vai usar a interpretação restrita e é um negócio jurídico declaratório. Eu declaro que eu devo e que eu vou pagar dessa forma. Outra coisa, quais são os bens que eu posso transacionar, pessoal? São sempre bens, são sempre direitos disponíveis, certo? Por exemplo, eu posso fazer uma transação assim. Vamos pensar que eu estou grávida, eu tenho um filho e eu vou negociar com o pai desse filho que esse filho não vai pedir o reconhecimento de filiação se ele me pagar R$1 milhão. Eu posso fazer essa transação? Não. Primeiro, eu não posso negociar um direito que não é meu. Esse direito é personalíssimo do meu filho, certo? Segundo, direito de filiação é direito personalíssimo inegociável. Eu não posso negociar, não posso dispor, é indisponível. Ah, professora, mas a senhora pode nunca ir buscar o reconhecimento de filiação? Posso, mas eu não posso negociar para não ir, certo? Esse negócio jurídico aí que eu estou transacionando, ele não existe no mundo jurídico. Não é um objeto lícito. Lá, quando a gente viu aquelas primeiras características do contrato. Então, esse contrato não é um objeto lícito. Certo? Outra coisa. A transação só surte efeito em relação a quem está fazendo a transação, entre as partes. Então, devedor e credor. Certo? Só pode ser oposto contra o devedor e contra o credor. Outra coisa, se tiver uma evicção, eu paguei com uma casa, a dívida ou a obrigação que eu tinha, e lá no futuro aconteceu a evicção. Vocês lembram o que é evicção? Ninguém lembra o que é evicção, né, pessoal? Vamos dar o exemplo aqui principal. Eu dou o bem, ou eu vendo o bem, não poderia. Vem uma ação de alguém dizendo que é proprietário e eu perco. E aí eu os vendi, né? Então, aquela pessoa que comprou, que é o evicto, ele vai ter direito a perdas e danos, certo? Então, pode até ser que a coisa que eu dei em pagamento aconteça a evicção, aí o evicto vai ter direito que é aquele que transacionou comigo também, ele vai ter direito não só à dívida, como às perdas e danos pela evicção. Porque eu paguei com uma coisa que a propriedade efetivamente não era minha. Então, o pobre que recebeu, ele já recebeu errado, pode ainda ter tido outros prejuízos, por isso que incide perdas e danos. Certo? Me digam aí se vocês entenderam, se tem alguma dúvida ou alguma pergunta. Tudo bem, pessoal? Só o Marcelo está me respondendo. Entendido, professora. Obrigada, Gleice. Pessoal, hoje eu estava programada para, depois que eu terminasse de dar essa aula, eu terminar de lançar notas de vocês. Mas como eu já mandei um recado, ontem eu estava com enxaqueca, hoje eu amanheci com uma dor de cabeça muito grande. Eu espero
já tomei um remédio, já dei uma melhorada. Daqui para a noite, quando melhorar, eu prometo terminar de lançar notas de vocês. Mas eu acho que até amanhã, com a dor de cabeça ou sem a dor de cabeça, eu finalizo. Aí eu peço só que vocês me compreendam mais esse dia. Eu sei que eu já estou em falta com vocês algumas Tudo vezes, bem, professora, sem problemas. mas me perdoem. Lembrando, pessoal, que a nota que vocês têm está na plataforma. Mas lembrando que eu anulei uma questão. Eu vou acrescentar 2 pontos para todo mundo. Mas eu estava me lembrando assim. Se eu anulei a questão e a pessoa já tirou 7, não tem mais o que eu colocar, tá bom? Então, se você tirou 7 na prova, você vai ficar com seu 7 e eu vou somar a nota do TDE, que são os 3 pontos. Certo? Se você tirou menos do que 7, eu vou lhe dar os 2 pontos da questão que eu anulei. Professora, como assim? Se tem alguém que tirou 7, é porque marcou a resposta que eu considerei como certa lá. Então, não ficou com menos 2. Tá certo? Porque lembrem que na prova vocês só podem tirar 7. Então, eu não vou poder dar na prova mais do que 7. Mas no somatório, eu vou dar o 7 para todo mundo. Ah, eu fiz o TDE. Então, se eu fiquei com 7 com mais o TDE, eu fico com 10. Eu esqueci de explicar isso para vocês. Professora, eu estou com 6 na prova. Aí a senhora vai acrescentar 2 pontos? Não, aí eu vou acrescentar só 1. Lembram? Que, professora, mas então pode ser que essa pessoa acertou alguma questão? Tudo bem, eu não vou olhar. Eu vou acrescentar o ponto. Quem está com 5 na prova? Aí eu vou acrescentar os 2 pontos. Tá bom? Para vocês lá no futuro não me cobrarem os 2 pontos que eu ia acrescentar. Na prova, vocês só podem ter 7, porque tem aluno que não fez o TDE. Eu não vou acrescentar ponto no TDE, eu vou acrescentar ponto só na prova, no dia que vocês fizeram, na prova na plataforma. Tá bom? Me digam se vocês entenderam. Meu filho, Marcelo e Otávio, me digam se vocês entenderam, porque é vocês que eles vão são vocês dois que eles vão perturbar. Eita, professora, é mesmo? É, eles dois, todo mundo perturba, Oh, coitado. meu Deus, bichinho. Obrigada, Marcelo. Eu agradeço muito. Como hoje é o nosso último dia, eu agradeço muito a Marcelo e a Otávio, que foram incansáveis, especialmente quando eu mando mensagem em cima da hora, como hoje, eu pensei que eu fosse conseguir ir para a instituição, faltando 20 minutinhos, eu passei a mensagem, eles prontamente me respondem, dizem que avisaram vocês. Eu agradeço muitíssimo, muito mesmo. A turma de vocês é uma turma muito tranquila, muito parceira. Eu espero que a gente se encontre aí ainda nos outros períodos. Tá bom? Muito obrigada pelo acolhimento. Vocês não têm noção de como, às vezes, eu estou aqui carregada de confusão na minha cabeça, e aí eu peço 10 minutos, 15 minutos, peço para terminar antes, e vocês estão ali prontos para me atender. Então, muito obrigada mesmo. De nada, professora. No próximo eu não sei, mas no sexto a gente se encontra. Um Eita, processo professora, eu acho que eu sou a única que ainda vou lhe encontrar bastante. Será? Não, mas eu vou encontrar meus filhinhos Já tô na também. reta final. Os meninos eu acho que ainda encontro em processo penal. 1, 2 e 3. Eu gosto mais de processo penal, é mais a minha praia. Contratos é só para quebrar galho. Meu, né? Não de vocês. É porque eu já dei aula de todos os civis, mas eu gosto muito de contratos e de família. Professora, a senhora dá de processo civil? Já ministrei. Depois do Código Civil novo, eu não me sentei para estudar o código todo. Então, eu não me arrisco. Só quando eu terminar de estudar ele todo, eu me arrisco para sentar de novo. Mas já ministrei a aula de todos os civis, todos os processos civis. 1, 2 e 3. É preguiça, meu filho, que está grande, de sentar e terminar de estudar o código para poder dar aula. Porque para a gente ser professor, a gente tem que ler pelo menos umas 5 obras, para a gente saber os entendimentos majoritários de todo mundo e conseguir dar uma aula. Senão, não rola. Eu, pelo menos, faço assim, né? Então, como eu só consegui ler um, eu ainda tenho que ler os outros. Mas senão, daqui a pouco, só eu que serei professora. A senhora arrasou, porque tem uns professores aí que parece que não leram nenhuma obra. Parece que nem leram o código.
eu vou preferir não comentar. Não, minha gente, para eu dar aula, eu, eu, eu sinto muito, mas eu só dou aula do que eu estudo e do que eu sei. Por isso que eu só, ultimamente, de civil, eu só estou dando aula de contratos. Porque você tem que sentar, você tem que estudar, você tem que ler outras coisas. Às vezes o aluno pergunta uma coisa que não tem nada a ver com a aula, mas tem a ver com o civil. Como é que tu fica? Você tem que responder, né? E aí é uma responsabilidade muito grande não, não ministrar. Tem uma outra coisa, pessoal, que às vezes eu tenho colegas que reclamam, ler código. O importante é que vocês precisam saber manusear o código. Em todas as minhas disciplinas, os meus alunos saem manuseando a lei. Porque lá na frente, vocês não vão decorar isso aí tudo, né? Vão decorar o número? Não vão. Então, vocês precisam ter na mente para se lembrar assim, mais ou menos pelo 400 e alguma coisa. Então, eu já sei que ali tem os contratos, ele está ali naquele meio. Eu já sei que lá no Código de Processo Penal, por exemplo, o rito está lá pelo 390 e alguma coisa. Porque aí, quando vocês não estiverem na sala de aula, vocês estiverem na vida profissional de vocês, vocês estiverem nas provas de vocês, vocês vão precisar do código. Então, você precisa manusear. Você precisa saber olhar para a lei para poder fazer uma interpretação mínima. Hoje a gente vive especialmente de interpretação. Se você não conseguir ler e interpretar de acordo com o interesse do seu cliente, como que você vai fazer uma boa defesa? Como é que você vai ser um bom advogado? Mas aí todo mundo escreve, eu repito. Mas, pessoal, as novas teorias, elas saem ali da base. A gente tem que pensar. Por isso, em todas as minhas disciplinas, uma coisa que é obrigatória é ler um livro e levar o código. Porque nós vamos olhar o código todo. Tem nenhum aluno meu que diga que não olhou o código. Em lugar nenhum. Ao contrário. Então, o aluno vai saber manusear. Vai saber onde está, vai entender que ele viu a obra toda. Tem que ser. É o mínimo que a gente pode fazer por vocês. A gente não tem como fechar todas as interpretações desse assunto. Mas tem como a gente dar para vocês o maior número de informações para quando vocês estiverem estudando, vocês buscarem só as exceções aí. Né? Pelo menos é o que eu tento fazer. E não vale realmente dizer o nome de ninguém, né? Porque diz que o nome é o que faz o fuxico. E só assim não tem fuxico, né? Não disse nome. Né, meus filhos? Eu pelo menos, não disse nome. Eu não trabalho com nomes. Nem eu, nem sei de que vocês estão falando. Eu já até me esqueci que eu disse. Eu já até me esqueci que eu disse. Diz que tem um vídeo aí, né? Que vocês estão fazendo, não vale. Marcelo. Ai, ai. Meninos, pois então, na segunda-feira, eu vou estar com vocês no chat. Mas qualquer coisa, Marcelo e Otávio me mandam mensagem e a gente resolve em tempo real. Tá bom? Qualquer coisa da prova, eu tô com alguma dúvida, mas eu sempre abro o chat. Eu acho que na prova passada eu não abri porque teve um problema de internet na plataforma e eu não consegui. Mas qualquer coisa, meninos, é só vocês me mandarem mensagem que eu tô sempre com o telefone ali na mão, especialmente em dia de prova, e a gente já resolve. Tá bom? Ok, professora. Então, pessoal, Marcelo, eu nem vou te responder essa pergunta. Tchau, meus amores. Boa tarde. Obrigada por terem me esperado.